Bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Fernanda Valente, eu sou ginecologista especialista em reprodução assistida. Hoje eu tô aqui com mais 3 amigos que a gente já trabalha junto há muito tempo e a gente teve essa ideia de se reunir para trazer para vocês uma coisa que a gente já faz nos bastidores, né? Então, essa troca, essa conversa sobre casos, sobre pacientes, sobre discussão de novidades no mundo da reprodução assistida, a gente resolveu trazer isso para uma conversa mais descontraída, mais informal, para atingir aí o público que se interessa pela reprodução assistida, seja estudantes, sejam ginecologistas ou de outras áreas, médicos de outras áreas também, as próprias pacientes, as tentantes, e todo mundo que possa interessar esse assunto. Se não interessa para você, encaminha para alguém que você acha que possa interessar. Então eu vou começar esse primeiro episódio pedindo para o pessoal que também se apresentar e falar um pouco sobre o tema do nosso primeiro podcast. Luiz, você. Eu sou o Luiz Guilherme Maldonado, também especialista em reprodução humana, ginecologista, e a gente sempre pensou no bate-papo na clínica entre nós que seria interessante a gente passar para as pacientes esses temas que a gente conversava e que era a dúvida de muitas delas, né? Então, a gente escolheu para o primeiro episódio a fertilização in vitro para paciente com mais de 40 anos. Gestação no geral, né? Não só fertilização? Também. Também. Beleza, Edward. Eu sou Edward Carrilho, sou médico ginecologista também, especialista em reprodução assistida. E a ideia desse podcast é realmente a gente trazer um pouco desse conhecimento, que a gente vê que muitas vezes as pessoas são surpreendidas no consultório com as informações que a gente passa. E a gente queria que vocês tivessem essas informações até bem antes de chegar a ter que precisar de procurar uma consulta. E, na verdade, essas dúvidas são muito repetitivas, né? Sim. As coisas que a gente vai falar aqui, acaba que as pacientes estão sempre fazendo as mesmas perguntas, por isso que a gente acha interessante falar. Para chegarem mais preparadas no consultório, né? Porque hoje é comum, né? Sempre a pré-consulta, antes de chegar no consultório, elas já estudaram um bocado de coisa. Melhor que ver no Google, né? Exato. Mas vamos ver. Olá, eu sou a Natália Thanos, obviamente também sou gineco e faço medicina reprodutiva. E eu acho que é isso, eu acho que a gente quis trazer aqui um bate-papo e uma conversa informal, porque isso acontece muito também, porque, né, a gente... São vários protocolos, várias possibilidades, então várias vezes a gente discute, o que a gente vai discutir aqui são conversas que a gente tem, né, fora daqui também, e acho que é fundamental nesse mundo de tanto acesso à informação, a gente conseguir, como médicos, auxiliar principalmente as pacientes, as tentantes, enfim, a fazerem uma curadoria adequada de todo esse mundo de conteúdo que tem na internet. Então, a gente espera poder ajudar e dar algumas luzes aí, porque tem muita informação e tem muita informação errada, tem muita informação... né, exagerada, inadequada. Enfim. Então, a gente espera que a gente possa ajudar aí uma galera. Hoje em dia tá muito difícil filtrar a informação, né? Muita informação, muito rápido, todo mundo tem acesso muito fácil. Enfim, fala pra gente, Nath, o que você percebe na mudança do comportamento dessas pessoas, das mulheres no processo de gestação, de maternidade. O quanto que o mercado de trabalho impactou na vida delas e o contrário também, né? Como que elas tomam essas decisões de engravidar agora, já que o nosso assunto é gestação depois dos 40. Bom, eu e você somos essa paciente, né? A gente engravidou mais tarde, eu acho que agora, né, depois da nossa entrada no mercado de trabalho, as ambições. Então, assim, engravidar ainda é o desejo de muitas de nós, né? Claro que também tem uma pressão para que a gente engravide, exagerada, chata. Então, também tem a parcela que, né, não quer engravidar e carrega um peso e tem que ficar se justificando, enfim. Uhum. Mas a gente, né, eu acho que a gente está vivendo melhor, a gente está vivendo mais. Eu, particularmente, continuo não tendo muita ideia da minha idade. Então, assim, eu tenho 41, mas, assim, Finge que eu tenho 20 e poucos. não me percebo com 41. E engravidar, né? A gente tá engravidando mais tarde, mas a real é que o nosso ovário, eu sempre brinco, né? Ele foi programado há 5 milhões, 10 milhões de anos pra gente, né, começar a menstruar e lá com os nossos 12, 13, 14 anos, e a gente entrava na menopausa com 50 anos e logo morria. E morria com 60. Não, e logo morria, ou morria antes de entrar na menopausa, e os últimos 200 anos a gente tá vivendo 1/3 da vida, né, na menopausa.
A gente tá vivendo melhor, a expectativa de vida aumentou pra caramba e assim, é natural que a gente possa retardar e tente programar engravidar mais tarde, mas o nosso ovário, pobre coitado, ele ainda... Ele não percebeu. Ele não se tocou disso, então a gente vai ter que ser proativa nesse processo, né? O fato da gente viver mais faz com que a gente faça planos também para uma vida, para uma fase da vida mais para frente, né? Uma gestação mais tardia. Esses dias eu estava gravando um vídeo e eu levantei um dado do IBGE que no ano 2000, 9% dos bebês nascidos eram de mulheres com 35 anos ou mais. E em 2020 esse número tinha passado para 16,5%. E a tendência é que isso vá aumentando, né? Mais mulheres engravidando nas grandes metrópoles, né? Nas grandes metrópoles. Tem a ver com, né, nível socioeconômico, acho que educacional, acho que momento de oportunidade, mais. né? Acho que quando a pessoa acaba a faculdade, começa a trabalhar, começa a fazer uma pós-graduação, ela começa a se colocar no mercado de trabalho, ela não pensa em ter filho. Mas eu acho que isso é essa ideia do podcast, em trazer essa visão de que ela precisa planejar também a maternidade, né? Exato. Assim como a gente fala de planejamento familiar, que começou a tomar pílula, e aí permitiu que a mulher tivesse acesso a toda essa mudança que a gente teve de sociedade, a gente também tem que pensar que o planejamento envolve também quando que eu quero ter. Porque a gente sabe planejamento reprodutivo. E a ideia né? desse primeiro podcast é trazer essa... Vai ter um podcast de preservação da fertilidade. Mas esse podcast é para a gente tentar mostrar um pouco o papel do tempo na fertilidade da mulher e como isso é importante, como ela tem que ficar atenta a isso. Exato. Tem mulher que vai engravidar sem problema nenhum, depois dos 40, enfim. Sempre tem a Natália rindo, eu não vou citar nomes. Não, por enquanto, né? Para não causar muito tumulto. Mas a gente sempre... Todo mundo conhece alguém que engravidou com mais de 45 até. O máximo que eu conheço é 47, tá? Que engravidou espontaneamente. Que eu conheço, sim, perto de mim. O engravidar depois dos 40... Engravidou e teve o filho, nasceu. Eu fiz o parto de uma de 49 no HMU de São Bernardo. Olha aí, espontâneo, gestação espontânea. A gente sabe o que acontece, mas a gente sabe que são exceções, né? São exceções. Até quando a gente vê uma paciente com 49, 50... Num pronto-socorro de ginecologia, por exemplo, raramente alguém vai pedir um teste de gravidez, porque você sabe que realmente é muito difícil. Vai pensar que é espessamento endometrial. Exatamente. Mas falando nisso, no consultório, eu sempre falo para as pacientes, durante a vida fetal, ela tem em torno de 5 a 6 milhões de óvulos. Esses óvulos, eles vão entrando em apoptose. A apoptose é a morte programada. E quando ela nasce, ela tem em torno de 1,5 milhão. Quando ela começa a ciclar, começa a ter os ciclos dela, ela tem em torno de 400 mil. Tem mulher que tem 200 mil, tem mulher que tem 600 mil. Isso pode variar. Natália tinha 600 mil. Isso a mulher consegue mensurar com a menopausa da mãe, né? E então, de acordo com a extensão do ciclo da paciente, até idades, a média da mulher brasileira é 49 anos e meio, passando isso, então talvez ela tenha mais que 400 mil. Se for antes, menos de 400 mil. Mas, falando da qualidade desses ovos, a gente sabe que, primeiro, a quantidade, né, que a gente estava comentando, que vai baixando para 400 mil, tem pacientes que tem mais, tem pacientes que tem menos, mas tem a qualidade, que é um outro tema muito importante, né? A gente sabe que a partir dos 35 começa a cair essa qualidade, principalmente depois dos 37 e muito depois dos 40 anos, né? Nossa taxa de gravidez no primeiro tratamento até 37 anos em torno de 65%, com 40 anos cai para... Acho que a gente vai pôr depois uma tabela, né? 40 anos cai para 35%. Acho que dá até para mostrar a tabela já. Eu acho que é bom você falar já. Ô, Thiago, você põe uma tabela aí que chama taxa de gestação, é isso? Taxa de gestação. Aí o Edward pode mostrar. Essa daí. Aí, beleza. Essa aqui é a taxa natural de gestação natural. Ao longo dos anos, a gente vê que ao longo dos anos vai ficando cada vez mais difícil para a mulher engravidar espontaneamente. Então, a gente tem ali com 30 anos uma chance de 60% de gestação e com mais de 45% com menos de 1%. O que a gente falou, as pacientes com mais de 40, 45 anos especialmente, a gestação espontânea é uma exceção. Sim, você está falando, importante frisar que isso aí é relacionado à fertilização in vitro, né? Taxa de gestação com tratamento. Isso, com fertilização. Exato, com fertilização. Desculpa, eu falei espontânea. Essa é com fertilização in vitro. Mas tem uma taxa, tem uma tabela de espontânea também, né? Um gráfico? Você pode trocar o Troca o gráfico aí, por favor, Thiago. Um que fala de taxa de gravidez espontânea. Não. É uma tabela, é uma outra tabela. Peraí que eu vou achar ela. Quem sabe faz ao vivo. É outra. É um que uma outra tabela azul. Não é tabela, não, gráfico. Então eu vou achar aqui, pessoal. Que os arquivos vieram com o nome de WhatsApp.
Mas Essa mesmo. Então aqui a gente tem as três, tanto os tratamentos, a gestação espontânea, fertilização, ovodoação e inseminação intrauterina. Então, a gente vê que ao longo dos anos, mesmo com a fertilização, mesmo com o que a medicina tem para ajudar com maior taxa de sucesso, a gente vai ter uma queda importante, porque a qualidade do óvulo cai muito. Então a gente tem aqui, com o óvulo doado, a gente vê que a taxa não muda muito. É praticamente a mesma taxa. Porque não é importante o útero. Isso eu sempre as pacientes, mas meu útero... Não, o importante não é o útero, é a idade do óvulo. Exato. Então, a paciente que está fazendo ovodoação, submetida à ovodoação, ela tem a mesma chance da paciente que está doando. Volta ali a tabela, por favor, Thiago. O que você ia falar, Paty? Não, e uma coisa importante também é que, assim, o estoque de óvulos a gente tem como ter acesso. A gente tem uma variação entre as mulheres, né? Então, a gente sabe que quanto mais nova, maior vai ser o nosso estoque de óvulos e ele vai diminuindo em comparação ao que a gente tinha no passado. Então, o estoque de óvulos, ele é mensurável, mas a qualidade dos óvulos a gente não consegue avaliar. E essa é uma outra... Fala dos exames que são sempre uma dúvida da paciente. Se tem um jeito de avaliar a qualidade do óvulo e a gente não consegue avaliar, né? A gente só consegue avaliar fertilizando esse óvulo. Então, se eu e a Fernanda temos a mesma idade, 10 óvulos cada uma, e a gente fertiliza com a mesma amostra do banco de sêmen, se ela teve 5 embriões e eu tive 2 embriões, é só nesse momento que eu consigo dizer que os óvulos dela são melhores que os meus, apesar da gente ter a mesma idade. Então, e a única coisa que a gente sabe também é que a qualidade dos óvulos, ela vai cair ao longo dos anos, né? Do mesmo jeito que a nossa pele aos 20, aos 30 e aos 40 não é a mesma, o mesmo vai acontecer com os óvulos, né? Exato, só que tem um monte de tratamento para pele, né? O que eu costumo né? brincar com os pacientes é que o ovário não aceita botox, né? Não aceita, a gente vai na dermato a cara, tá ótimo. Uma coisa que eu acho legal é salientar é que a gente sabe que a paciente fala assim, minha mãe entrou na menopausa com 50 anos. Com 49 anos ela podia ser mãe? Não. A gente sabe que de 8 a 10 anos antes da paciente entrar na menopausa, ela tem o que a gente chama de falência ovariana. Ou seja, a quantidade e a qualidade desses óvulos não são suficientes para alcançar uma gestação. Né? Acho que isso é uma forma da paciente ter parâmetro de quando engravidar. Porque tem mãe que entra na menopausa com 45, então com 35, 36, de repente essa paciente tem que congelar óvulo. E aliás, acho que esse é um fator super importante, né? Eu sempre ressalto com as pacientes a importância da gente saber, não é uma garantia, né? Mas saber a idade que a nossa mãe entrou na menopausa e parou de menstruar. Porque a gente tende a parar de menstruar perto da idade da nossa mãe e o problema é justamente tentar reconhecer as pacientes cujas mães pararam de menstruar antes. E no tempo, na geração anterior aí, também a idade da menopausa não impactava a fertilidade e o número de filhos, porque as mulheres engravidavam mais cedo. Então, aos hoje, 20 já tinham 3 filhos. Sim. Hoje, uma mulher que tem a mãe que parou de menstruar com 40 e poucos anos, essa mulher pode ter um grande impacto, porque talvez antes dos 40 anos ela já tenha um estoque baixíssimo e perigue até entrar na menopausa, né? É uma paciente de risco, né? Esse é um fator de risco sempre nas consultas, a gente hoje pergunta a idade. Hoje eu atendi a filha de um colega, filho de um amigo meu, ela tem 36 anos, ela tem um filho de 3 para 4 anos, e ela fez o MH dela e estava 0,5, que é baixo. O MH é o hormônio antimileriano, né? Que é um exame que serve para a gente avaliar a reserva ovariana, né? Não a qualidade dos óvulos, mas sim a reserva ovariana. Ele tem que estar acima de 1,8 para estar relativamente adequado, né? E ela tinha meio, né, de MH. E eu já fiz um ciclo dela, tive 4 óvulos só, com 36 anos. Estou fazendo o segundo ciclo dela hoje, ela fez o primeiro controle, vou juntar esses óvulos, a gente vai fazer os embriões, vai biopsiar esses embriões para ver se eles são geneticamente normais e deixar guardado, porque ela teve uma proposta que ela vai sair do país e vai ficar um tempo fora, não vai poder gestar esse período, então ela vai deixar esses embriões guardados para, sei lá, eventualmente daqui 3, 4 anos, que ela estaria em falência ovariana, ela ter esse filho. E a mãe dela entrou na menopausa com 44 anos. Então, ela com 36, talvez muitas mulheres aí que estão assistindo a gente com 36 anos nem pensem nisso. Né? Sim, eu tô bem. Porque às vezes ginecologicamente está bem, mas a reserva pode estar já comprometida. Do ponto de vista obstétrico, a gente sempre, pra gente que trabalha com isso, a gente tem até aquela coisa da idade materna avançada depois dos 35, porque a gente sabe dos riscos e
e dos Hoje em dia a problemas da gente fica até gestação, sem né? graça de falar que é uma idade avançada, idade 35, avançada, né? Porque a gente... Se você falar gestante Falar, idosa, ela te pula em vai cima. chamar a mulher Eu acho de que essa 35 dificuldade de gestante vem. idosa. Eu acho que essa dificuldade Vai vem chamar porque a sua gente mãe. tem atendido cada vez mais pacientes. Por exemplo, a minha média do ano passado foi 40 anos de idade. Minha média de idade das pacientes foram 40 anos. Sinto muito. Porque são casos mais difíceis, a gente sabe que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E a né? ideia que vocês estão falando do óvulo, por que a gente não consegue avaliar o óvulo para as pessoas se entenderem? O óvulo é uma célula única, então se a gente abrir essa célula para fazer o estudo genético, a gente mata. O embrião, a gente consegue fazer análise, porque esse embrião já começa a se dividir, são várias células, a gente tira uma amostra dessas células Então, para fazer o ele estudo. tem, em blastocisto, ele tem em torno de 120 células, a gente tira entre 5 e 6 células É que não isso aí. prejudicam o embrião. É isso aí. Antes a gente fazia a biópsia no dia mais 3 dias de vida do embrião, e a gente tirava 1 ou 2 células e comprometia, porque ele tinha 8. Sim, né? o impacto Então é era diferente maior, você tirar 2 ou 1 de 8 e você tirar 5, 6 de 120. Né? Uma coisa importante da gente falar, já que a gente está aí no assunto da qualidade, é explicar por que o óvulo tem esse peso desse papel tão importante, né? Quer dizer, tudo bem, a gente não faz óvulos novos ao longo da vida, então eles vão envelhecendo com a gente, né? E os homens produzem espermatozoides constantemente, embora hoje a gente saiba que sim, a idade do homem também tem um impacto aí na qualidade do sêmen, mas esse impacto é infinitamente menor do que o impacto que a idade tem na qualidade do óvulo, né? Se a gente comparar, o óvulo é uma célula gigantesca na frente do espermatozoide. Sim. E aí eu explico para a paciente que não é querendo menosprezar o espermatozoide, mas assim, resumidamente, não é só isso, mas resumidamente o espermatozoide entra no óvulo, põe o material genético lá e é toda a estrutura do óvulo, ali o citoplasma, né? Como se fossem as ferramentas, a maquinaria do óvulo que precisa produzir energia e trabalhar para fazer toda a divisão celular para formar o embrião. Inclusive, corrigir alguns problemas do espermatozoide. É o que a gente fala, máximo, né? É uma representação, né? Um óvulo, da vida da mulher. Um óvulo novo, ele conserta o espermatozoide velho, um espermatozoide novo não conserta um óvulo novo, né? Então, A gente resolveu fazer o podcast a gente resolveu fazer um podcast misto para evitar esses problemas, né? A mulher sempre sobrecarregada, sempre assumindo mais e o funções. homem, a gente salienta que a mulher nasce com os óvulos prontos. E o homem produz a cada 65, 85 dias um espermatozoide novo. Né? Pode ter, a gente sabe que depois dos 50 anos, principalmente com a andropausa do homem aí, pode cair um pouco a parte hormonal, eles estarem um pouco mais comprometidos, mas ele pode ser pai com 60 anos, 65 anos ou até mais que isso. Existem alguns riscos genéticos um pouco aí mais aumentados, mas é possível. Para uma mulher isso já é meio... Desafiador, né? Que é a palavra do momento. E o que acho que é uma coisa interessante também, que a gente vê em literatura e muitas publicações, é que o impacto do sêmen também, quando a gente tem uma alteração do sêmen, quando a paciente tem mais idade, é mais importante para o desenvolvimento do embrião, a formação do embrião. Porque o óvulo não consegue corrigir. Porque o óvulo não consegue corrigir. O óvulo já não dá uma mais limitação. conta, né? Então, tem um papel do homem também, acho que não dá para menosprezar, porque... Apesar de ser pequeno, né? Acho que um espermatozoide saudável bem ajuda também muito no processo. Ajuda, né? Se o óvulo, coitado, já tá ali capengando, ele precisa de ajuda. Pelo menos um espermatozoide. Participativo, né? O que a gente trabalha, o que a gente faz... Não complicar mais as coisas, né? Que saiba o que fazer sem ter que ser sem mandado, você ter que explicar, né? exato. Porque o laboratório de fertilização, ele não corrige um embrião alterado, não corrige um problema, né? A gente trabalha com a matéria-prima que o casal traz, né? Tem, então, acho que a gente tem essa limitação. E a limitação do óvulo de mais idade, né? Quando ele é fecundado, e essa dificuldade dele produzir a energia e fazer a divisão celular correta, o que acontece é que começa a haver erros na divisão do material genético. Então, para formar o embrião, para as células se dividirem, precisa primeiro haver uma como chama? Duplicação. Uma duplicação do material genético para que daí ele seja dividido igualmente entre as células. Quando o óvulo tem mais idade, começa a ir mais cromossomo para um lado, menos para o outro, e aí fazem essas células que são alteradas, e embriões que ou nem vão implantar, não vão para frente, ou implantam e aumenta o risco de abortamento, né?
Aqueles pouquíssimos que são alterados e que seguem adiante podem gerar bebês com síndromes e tudo mais. Sempre o medo, né, de ter algum bebê com alguma alteração genética, cromossômica. Principalmente síndrome de Down, que todo mundo a gente tem mais sempre usa medo, esse né? exemplo porque, na verdade, é o mais frequente da gente ver, né? Dos embriões alterados que têm possibilidade de seguir adiante. Sim. A maioria das outras alterações nem vão para frente. Porque o óvulo acaba parando no estágio de desenvolvimento do ovário da mulher, mas onde o material genético está expandido, muito exposto, né? Isso acaba sendo mais sensível ao longo dos anos à A influência estatística, eu dava aula num grupo de síndrome de Down uma época, e eles diziam que a estatística do número de Downs produzidos e que vão nascer e viver e ter sua vida aí, né, é de 1 para 1 milhão. Então, cada 1 milhão de Downs produzidos, só um vai nascer e vai entre aspas, vingar e vai seguir adiante seguir a gestação, adiante, né? Chegar a nascer. É. Thiago, a gente tem uma tabela aí, uma que está escrito tabela 2, vermelho com cinza. Nessa tabela aqui que eu tirei de um trabalho, mostra qual é a taxa de aneuploidia. Então, a primeira coluna aqui é a idade, né? Faixa etária, menor de 35 anos. A taxa de aneuploidia, que é exatamente essa alteração. Tem uma Próxima vez põe aqui. Que a aneuploidia, são esses erros genéticos, né? genéticas, Esses erros, na verdade, cromossômicos. Na mulher abaixo de 35 anos, existe uma taxa de 20% de ter embriões aneuploides. Ponta aí. Na mulher, o Edward tem um braço gigante. Na mulher, ali a partir de 41 anos, essa taxa já vai para 70%. Acima de 43, 85%. Ou seja, numa mulher com mais de 43 anos, 85% dos embriões que ela formava vão ser alterados. Então, por isso a dificuldade de engravidar. E aí a gente também tem que lembrar que quanto mais a gente precisaria de óvulos para compensar justamente essa má qualidade dos óvulos com o aumento da nossa idade, menos óvulos a gente tem. Então, aos 30, 35 anos, uma mulher com ovário, né, normal aí vai ter 10, 15 folículos, né, de cada lado, enfim. E aí... Então, assim, ela tem muito mais material, além dela ter uma chance maior de ter um embrião saudável, ela tem mais óvulos. Quanto mais óvulos, maior a probabilidade dela alcançar esse embrião. A mulher mais velha, de 40, 43, ela dificilmente vai ter essa quantidade maravilhosa aí de folículos e, consequentemente, de óvulos. Então, vira uma corrida atrás do rabo mesmo, porque vai ficando cada vez mais difícil. E mais caro, né? E aí, mais difícil, entenda por mais caro. E mais, né, desgastante emocionalmente, chegar nesse embrião saudável, que também não é uma garantia de gestação, né? É uma garantia de um embrião saudável dentro do útero. Então, é por isso que quanto antes a gente começa a se planejar e a né, se preparar para isso, antecipar isso... isso otimiza a chance acho que de é uma coisa gravidez, que a gente né? acaba ficando meio angustiado do outro lado da mesa quando o paciente está, porque o paciente às vezes fica preocupado com o custo e a gente vê que o paciente vai deixando o tempo passar e a gente sabe que às vezes o custo vai ficar mais alto, que ele vai ter que tentar mais de uma vez para conseguir chegar naquele embrião campeão, né? Daquele embrião que vai trazer a gestação para eles. Edward, mas apesar disso tudo, né? A gente só falou tragédia aqui. Apesar disso tudo. Vamos levantar nossa pressão, né? O pessoal já está chorando em casa. Existem estratégias para a gente ajudar, né, a melhorar essa condição. Uma delas é o teste genético. De que forma que pode ajudar? O teste genético vai fazer embriões normais? Eu acho que a medicina trouxe bastante coisa. A gente sofre um pouco as limitações que a gente mostrou, mas a gente também traz bastante resultado. Tanto é que hoje, uma paciente com mais de 40 anos, existe uma tendência a buscar tratamentos mais complexos, como a fertilização, porque a gente consegue, com a estimulação ovariana, a gente consegue com que ela produza mais óvulos. Otimiza aquele tempo, a gente consegue também pegar esse embrião que está desenvolvido no laboratório, tirar essa amostra de células para fazer o estudo genético, e a gente vai transferir embriões geneticamente saudáveis. Então, a gente reduz muito o risco de aborto, para evitar esse tempo de perda. Uma paciente que teve um abortamento, às vezes consegue voltar 3, 4 meses. Você está alterado. Quando a gente fala do lado emocional do desgaste do aborto, às vezes até mais tempo, entendeu? Um tempo que a gente não tem. Então, acho que a gente tem ferramentas para trazer
essa gestação mais rápido para a paciente. Conseguindo fazer até 2 ciclos em um mês só, né? Exato, Então, no mês só, do estímulo. Principalmente paciente que está fora do Brasil ou está fora duplo do estado, estímulo, né? Duplo estímulo, triplo estímulo, a gente consegue acelerar o processo. Explica aí, Luiz, o que é o duplo estímulo? Então, o primeiro protocolo foi o protocolo Xangai, né, que foi feito na China. Então, em um mês, você consegue fazer 2 ciclos. O que seriam 2 ciclos? Na realidade, desde o começo, o tratamento começa em torno do 2º ou 3º dia da menstruação de vermelho vivo. A paciente passa por 10 dias tomando medicação, fazendo controle hormonal, controle de ultrassom. Depois de 2 dias, coleta. A gente faz uma pausa de 4 dias depois dessa coleta. No 5º dia começa um novo estímulo, mais 10 dias, e depois desses 10 dias, mais uma coleta. Então, no período de um mês, a paciente consegue fazer 2 coletas. Então, isso encurta um pouco esse tempo que o Edward estava comentando. Então, é um artifício que a gente usa, que a gente pode usar para paciente com oncológica, por exemplo, também, que tem que começar a quimioterapia, mas também com os pacientes com a idade mais avançada, que a gente tem um número menor de óvulos, e a gente precisa alcançar um número satisfatório para a idade dela, que um dia a gente vai conversar sobre isso também, né? O quanto que é ideal de óvulo para cada idade de paciente. Mas a gente consegue otimizar em um curto tempo de espaço de tempo, a gente consegue um número maior de ovos para compensar a qualidade inferior que a Natália comentou agora há pouco. Acho que para quem não entende o ciclo, né? Porque quando a gente fala ciclo, para a gente é muito comum. Mas o ciclo para o paciente é que a gente tenta acompanhar a natureza, né? Num ciclo de fertilização, a gente começa quando ela menstrua, estimula o ovário, tira os óvulos, forma o embrião no laboratório. Aquele tempo que o embrião ficaria no útero, na tuba se desenvolvendo, a gente faz isso no laboratório. E aí o embrião volta para o útero. Mas a gente acaba perdendo essa necessidade de, quando a gente vai fazer biópsia, que vai ser congelado, a gente perde essa necessidade do útero estar preparado. Então, por isso que a gente consegue separar uma coisa da outra, né? E quando a gente transfere o embrião, o que fica? É o embrião e o endométrio, né? Então, fica só, a gente já chega na última etapa e já coloca na última etapa ali. Não tem mais aquilo de paciente ovular, a trompa vai lá, capta os cílios dentro da trompa batendo para o óvulo, encontrar o sêmen. Todo mundo acha que é um espermatozoide só, são pelo menos 1000 espermatozoides para despolarizar um óvulo, para fecundar, para abrir um canal e fecundar esse óvulo. Depois os cílios batem, é quase um milagre, né? E aí chega depois de uns 5, 6 dias na cavidade uterina e ali começa o processo de implantação. E a gente já pula, dá um bypass nisso tudo aí, já coloca o embrião, implanta aí no endométrio e chegamos na última etapa, né? A gente faz um atalho, né? Eu brinco que, na verdade, assim, o processo de fertilização nada mais é do que a gente otimizar o desperdício que a natureza faz. Então, todos os meses a gente tem vários folículos no nosso ovário, mas espontaneamente, eventualmente 2 folículos, que são justamente os cistos que contêm os óvulos, 1 folículo, 2 vão crescer e liberar o óvulo lá na nossa ovulação, na metade do ciclo. E eu acho que, assim, né, fazendo reprodução, a gente tem certeza absoluta que é um alinhamento dos astros engravidar, porque, poxa, qual é a garantia de que esse óvulo, né, vai ser ovulado, vai chegar na trompa, porque também pode ser que ele não chegue, né, e provavelmente imensa parte deles aí se perca na cavidade abdominal, porque não necessariamente o ovário tá do lado da trompa, assim, tá ali pertinho. Aí vamos valorizar, né, o papel dos espermatozoides, beleza, eles precisam ser uma galera ali, 15 milhões pelo menos no fundo da vagina, para que alguns milhares consigam chegar na cavidade uterina. Então, assim, são vários funis e... Deixa eu defender um pouco os homens agora, você defendendo as mulheres. Lógico, Eles comparando um espermatozoide do fundo do saco vaginal até chegar o terço médio da trompa, que é onde acontece, seria como se nadasse no mar 18 quilômetros. Uau! Essa você não sabia. Eu sabia que era distância Rio-São Paulo, não sei quanto. Ó, os espermatozoides ainda. Não, vocês são importantes, Uau, vocês são que necessários, espermatozoide, vocês são fortes e tal. Mas, assim, então, poxa, tem um funil muito grande e a real é que todos os meses a gente vai perder... E não são 1000 para chegar, né? Todo mundo fala. Não, são milhares, mas vocês se perdem, né? Vocês se perdem no meio do caminho, né? Mas, então a gente precisa, né, de um super alinhamento dos astros para que isso aconteça e aí a fecundação vai acontecer. Se o óvulo chegou na trompa e o espermatozoide chegou na trompa, vai acontecer a fecundação, tudo dando certo, o embrião começa a se dividir para 5 dias depois da fecundação chegar na cavidade uterina. Quando a gente pensa em fertilização, a gente tenta
otimizar esse processo. Por quê? Porque na natureza a gente vai perder vários outros óvulos que estão ali na superfície e eles vão sofrer um processo de reabsorção. Então, o objetivo quando a gente vai para fertilização é dar os medicamentos justamente para tentar fazer com que todos aqueles óvulos que a mulher tem naquele mês no ovário, que a gente consiga pegar. Então, que os folículos cresçam para a gente levar esses óvulos para o laboratório e no laboratório a gente fazer o processo, né, da fertilização. Então, eu brinco que a trompa, na verdade, é o laboratório de reprodução humana, né? Uhum. Então, a fertilização vai otimizar o processo porque você tem a garantia de que vai ter um embrião com biópsia ou sem biópsia, enfim, dentro do útero no final das contas. E espontaneamente em casa, né? A maioria das vezes a gente não vai ter embrião e por isso que nós nem somos espécie, sei lá, a gente é espécie? Espécie humana? Espécie. Enfim, a gente é subfértil, se a gente for pensar, né? Então... Quanto mais inteligente é o animal, menos fértil ele é. Porque ele consegue dar consegue enganar a natureza para gravidez. Então, eu acho que vai talvez ficando por mais isso, complexo talvez o organismo, né? lado da natureza dá uma forcinha, as mulheres ciclarem todo mês também, né? Mas Ai, mais um por mês, gente. Mais um por mês, Não, mas né? sabe qual é? Dizem que a justificativa é que a gente se distanciou da ovulação. Tem a ver com o mecanismo de prazer. Por quê? Só pra ter mais prazer? Porque a gente desvincula a fecundação, o sexo da fecundação. Então, para ter orgasmo e tudo mais. Tem por outro isso animal que faz isso. Quem é? O golfinho? Tem eu alguém acho que tem mais alguém transa que eu por não prazer. sei. Eu acho que é talvez a golfinha. Mas... existe golfinho. Golfinha. Mas, né, o coelho. Por que a coelha é símbolo da fertilidade, né? Porque tem um monte de filho. Porque ela ovula na penetração. Só isso. Então, realmente, pensando reprodutivamente, é bem um pouco mais eficaz, mas eu criei a uma vida vez dela coelho em deve ser casa, difícil deram também. 12 filhotes. Eu falei, pô, tá aí explicado. Tá explicado por Tá quê. explicado. Não é uma boa estratégia. Aí o que criar você vai coelho fazer em com casa, 12 né? filhotes de coelho? Vou passar de 2 para 12. A gente tiver que criar coelho em casa, não é uma boa estratégia. Não é. Bom, uma coisa que eu ia dizer é que voltando ali na questão do teste genético e ter isso como uma ferramenta para melhorar, né, resultados para essas pacientes, é importante elas saberem que o teste genético não resolve todos os problemas. Quer dizer, ele serve para a gente identificar qual embrião é alterado ou não. Mas a gente não tem cromossomicamente. Né? Existem inúmeras outras alterações que a gente não consegue diagnosticar. Não consegue. Várias outras coisas a gente não consegue testar. Então, existem limitações. Além do que, esse teste ele também não vai corrigir embriões. Não é que você fazendo fertilização in vitro, você vai conseguir corrigir essas alterações que você forma naturalmente com os seus gametas, né? Com o óvulo e com o espermatozoide. Mas é uma forma da gente talvez atingir a gestação mais rápido, diminuir o tempo até a gestação, porque a gente seleciona mais os embriões. A gente só vai transferir aqueles embriões que já foram mais testados, que têm um resultado cromossômico normal e, enfim, tem um maior potencial de implantação. Mas não é a salvação de testes, tudo. Então, que tem. Que teste? Genética? Não, achei que você ia falar dos exames. De gestação. Então, existem, basicamente, né? Existe mais coisa que isso, mais profundo, mas, para simplificar, existem três tipos de testes. O PGTA, que é para ver a aneuploidia, né? Que é o síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patal... que são os mais frequentes, são os bebês que nascem, que a gente tem mais medo, né? Tem depois você pode fazer o PGTM, né? Que é você vai estudar uma alteração genética num pedaço do gene desse embrião, normalmente herdado pelos pais. Então, os pais têm uma doença policística, doença X frágil, algumas coisas, um dia a gente pode falar disso também. Mas aí você sabe que os pais têm esse problema e você vai, você primeiro pega o sangue dos pais, dá uma estudada, vê onde é que está exatamente, e aí você faz como chave fechadura e você vê que embrião que é acometido com aquele gene alterado, que embrião que não é. Uma doença da família, né? Isso, é uma doenças familiares, né? Para hoje raras, você né? tem, por exemplo, o exome, né? Que vê isso previamente, né? Uma coisa até legal de se fazer, principalmente em colônias que casam entre si, os judeus, os árabes... que casam muito entre si, isso é mais frequente. Casamentos de primos, né? Casamentos consanguíneos. Compartilharem alguma doença recessiva, né? Ou seja, precisa dos dois terem para ter a doença. E tem hoje em dia... Acho que seria legal explicar um pouquinho do que é a recessiva, né? Para as pessoas. Acho que a maioria das pessoas não lembra. O gene recessivo é aquela doença que, para a gente desenvolver a doença, para a gente ter a doença, a gente precisa ter os dois
as duas partes presentes, que vem da mãe e que vem do pai. Então, às vezes você tem um primo, que os dois primos têm esse gene. Então, esse gene, assim, a gente sabe que às vezes 1/4 dessas crianças vão desenvolver essa doença. Eles têm o gene, mas eles não Eles têm a não são doentes, doença. eles só portam o gene. Uma mutação Para você ter parcial. a doença, você tem que ter os dois. Então, acaba tendo os dois no filho desse casal, né? Então, esse mapeamento que o Luiz está falando com o exoma é Para a justamente gente buscar isso o que eles compartilham, as doenças recessivas. Se compartilharem doenças recessivas importantes, normalmente eles avaliam entre 300 e 600 doenças, né? Existem mais de 6.000. Né? Então, e existe o PGTP, que é uma coisa nova, que está começando, não é uma coisa tão divulgada, mas é para ver doenças poligênicas, ou seja, mais de um gene que aporta essa patologia para a criança. Cardiopatia, diabetes, câncer de mama, esquizofrenia. Não é que o embrião vai ter ou não vai ter essa doença, mas você tem lá 5 embriões. Qual é o embrião que tem menos chance de ter? Então, você faz essa avaliação e fala assim, então transfere esse aqui, porque esse, pela combinação desses genes, ele tem menor chance. E é uma coisa que é bem atual e pode ajudar bastante o paciente que tem uma dessas patologias. PGTP vem de teste genético pré-gestacional, né? Ou seja, que a gente consegue fazer antes da paciente engravidar, né? Só que a gente tem que saber que pacientes acima de 40... a gente já vai ter uma limitação do número de embriões, né? Sim, Poucos sim. embriões. Quanto mais a gente tentar procurar alterações, menos embriões a gente vai ter para transferir. E achar um embrião euploide já pode ser um grande desafio também. Então, eu acho que mesmo para as pacientes mais velhas, a biópsia, ela é uma solução, mas ela também pode ser muito desafiadora, porque vai ser uma luta, né? Até a gente conseguir alcançar esse embrião saudável e algumas vezes uma luta que a gente não vai vencer, que a gente não vai, né, encontrar esse embrião, né? Ô, Nath, além dessas estratégias, tipo de protocolos modificados para esse tipo de paciente de mais idade ou com baixa reserva, além de teste genético, existe alguma outra coisa? O que essa paciente pode fazer para tentar melhorar a condição dela? Algo que esteja ao alcance dela, porque mexer nos embriões, mexer no óvulo, ela não está muito no controle, na reserva ovariana dela, né? O que ela pode no dia a dia dela fazer? Acho que a chave para isso ainda é é um estilo de vida saudável. Então, por mais desanimador que isso seja, porque a gente busca, né? Nós na medicina reprodutiva, a gente fica tentando achar alguma coisa, alguma molécula, algum princípio que revolucione aí, melhore a qualidade do óvulo e cada fase tem um modismo aí, mas infelizmente não tem nada, né, que a gente possa tomar para melhorar a qualidade do óvulo, mas, né, a gente tem que levar em consideração que o óvulo tá aí desde que a gente nasceu, então um estilo de vida saudável não garante, né, uma excelente qualidade do óvulo, mas é o que está ao nosso alcance. Então, assim, fazer atividade física, uma dieta equilibrada, manter o peso adequado. Então, assim, o IMC... obesidade é a única variável que afeta a taxa de implantação do embrião. Então, manter um peso saudável não é balela, não é conversa de mais um médico, mas realmente é um fator importante para otimizar a chance de gravidez, e ainda mais considerando que são mulheres mais velhas que vão estar gestantes mais velhas. Então, assim, é inegociável um estilo de vida saudável. Tabagismo também, cessar tabagismo é fundamental. Então, a gente sabe que as tabagistas, elas vão ter um estoque de óvulos, né, menor, um consumo de óvulos provavelmente mais acelerado e uma pior qualidade dos óvulos. Uma antecipação da diminuição dessa reserva, né? Isso é muito importante. Até 5 anos, né? Até 4, 5 anos de antecipação da menopausa. Da menopausa. Então, né, ao mesmo tempo que a gente não tem nenhuma fórmula mágica, o arroz com feijão aí já ajuda de certa forma. E com né? relação à obesidade, a gente sabe que para paciente obesa, não, eu preciso ficar magra. Não.
Ela perdendo 10% do peso dela, ela já vai se tornar mais fértil. Então, cada ganho já é um ganho. Sim. Não precisa ficar magrinha para agora eu sou. Não. Cada 10% que você perde, você já muda a sua fertilidade. E também o IMC de sobrepeso já, né, as taxas de gravidez numa paciente que esteja num sobrepeso são semelhantes à das eutróficas, né? Mas o importante é a gente tentar modificar, sair da obesidade para otimizar a gestação, porque algumas vezes isso é suficiente para melhorar... Fora as complicações gestacionais. né? Para melhorar a fecundidade espontânea até, enfim... E depois, engravidando também, a gente vai pegar essa mulher e vai fazer o pré-natal dela. Então, assim, além dela já ser mais velha, ter mais chance de diabetes gestacional, de hipertensão, né, de crescimento fetal restrito, né, se tiver obesidade associada, aí... né? Enfim, os desafios continuam. Um fator complicado. E outra coisa, depois não tem aquele choque, né? Dela, de repente, engravidou, a gente fez o tratamento, ela engravidou, agora vai ter que parar de comer, agora vai ter... Não, ela já vai se preparando para esse momento e não tem aquele choque. Vai parando de fumar, né? Vai ter uma vida mais saudável, se alimentando melhor. Ela já entra numa gravidez sem aquele choque terrível. Não, corta o cigarro, corta a comida, corta... E acho que também outra coisa importante, que eu acho que, poxa, esse momento já é tão difícil, tão sofrido, tão desgastante para a mulher, para o casal, né, para o relacionamento, enfim. Então também tem esses modismos de, além de todo o peso, de toda a carga, daquela sensação solitária que a mulher tem, né, de só ela não tá engravidando, todo mundo engravida, a influencer engravidou, não sei quem engravidou menos ela, e aí... Também ela começa a fazer dietas restritivas da moda, para isso aí se priva de comer não tudo. Saudáveis. São dietas que não são saudáveis, são dietas que, né, não tem evidência nenhuma, e ainda ela vai ficando cada vez mais privada, enfim, de numa época que ela tá super ansiosa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas prescrições e com esses modismos, e o que não falta agora são opções, e os polivitamínicos me deixam enlouquecida, assim. Então, também ter cuidado com isso, né? Com polivitamínicos de origem duvidosa. E é engraçado que assim, eu estava até conversando com um casal ontem, e aí o casal, o marido questionando sobre vitaminas, algumas suplementações para fazer e tal, né? E aí assim, a gente acaba setorizando, né? A gente acaba dividindo os nossos hábitos, né? Eu falei, pô, mas isso é interessante, mas talvez eu pensaria, pô, para de beber, acho que talvez seja uma coisa mais importante, né? Pô, e aí vira até uma risada entre o casal, porque realmente... A gente acaba esquecendo de coisas mais importantes. Por exemplo, o impacto do consumo de álcool, excessivo de álcool, é mais deletério do que você não tá tomando vitamina. É mais fácil você comprar um monte de vitamina duvidosa do que você fazer a dieta e diminuir álcool. O mercado joga o paciente para isso, né? Como se fosse eu posso comer tudo que é lixo, mas eu tô tomando essa vitamina que eu tô gastando, né? Então, eu falo que Deus fez a comida, não pode ser melhor que um negócio talcado desse tamanho que você vai tomar, mas é aquele negócio que você toma, agora eu tô com consciência livre, posso mandar brasa e comer o que eu quiser, né? Então uma alimentação equilibrada seria o mais... E isso acho que é um perigo que a gente acaba vendo com muitas propagandas de coisas desse sentido, né? De soluções mágicas para a fertilidade, que vem trazendo como se fosse uma coisa que fosse mudar da água para o vinho. O problema de fertilidade que a gente que trabalha nisso... constantemente. A gente começa a receber, né? A gente que trabalha com isso, a gente vê a dificuldade, a gente vê que não acontece mágica. A Natália, quanto mais raiva ela tem, mais ela recebe propaganda. Mais aparece. Uma coisa para aumentar a chance de gravidez em casa. Tem um monte. Uma coisa que eu falo, o remédio em grande quantidade pode ser veneno. Então, se você tomar uma dipirona e você está com dor de cabeça, você tomar 10 dipirona, frita o teu fígado. E a mesma coisa, o magnésio que está naquela fórmula que você tomou, o zinco. Você toma mais, agora quando você se alimenta, o corpo já faz essa restrição e já faz a seleção dessa alimentação. Você não está... Outro dia eu peguei um paciente com uma receita desse tamanho, eram divididos em quatro momentos. Primeiro, oligoelementos, né? Zinco, cobre, ferro, tudo que você pode imaginar. Depois, vitaminas A, B, C, D, E, F, G, J, K, tinha tudo. Depois vinha hormônios. O cara é um monstro, fazia crossfit, 30 e poucos anos. Precisa tomar testosterona, que você é barbado. Testosterona, tá. Hormônio da tireoide. Aí vinham outros, finasterida, porque o pai dele era um pouco calvo, ele tinha medo. Então já começa a tomar finasterida. Não, mas você vai tomar finasterida, pode diminuir seu libido.
Não, e aí você entra num E aí círculo deu vicioso. sildenafil, deu Viagra pro Mentira. paciente. Tava tudo isso numa receita para um cara de 30 e poucos anos. Isso tem sabe? numa esquete do Porto dos Fundos, acho que você tirou de lá. É. Não tinha isso. Depois eu Eu vou acho que te eles ouviram mandar. falando. Eu vou mandar essa receita Você dele. começa a tomar um negócio, aí tem um efeito colateral, você toma Exato, outro toma para remédio tratar o pra tratar efeito o colateral. efeito. Tem uma sketch mesmo. depois. Mas Mas infelizmente isso acho que a gente tá num mundo que, né, que é muito fácil e cair Esses nesse 6 canto mil da reais de sereia, vitamina por e- mês, né? Isso aí. e aí vai criando também uma E imagem, muitas enfim, vezes né? é bem caros, né? Vitaminas Sim, bem caras. Que a gente sim. vê que Esse tem tomava muito significado. 32 cápsulas por dia. Não, então hoje as pessoas se privam, elas não Eu nem comem consigo. porque todos os alimentos fazem mal, são inflamatórios, tem isso, tem aquilo, e eles se alimentam de uma caixa de remédios manipulados. Desculpa, na farmácia da esquina, que eu não consigo confiar na farmácia da esquina de Porque manipulação. não tem Anvisa controlando. Então, eu acho que assim, é um momento que a gente tem que, né, tem que repensar e, Tem um pouco de bom e senso ter também, critério, né? mas é Bom senso, difícil, é. né? É difícil. Não mas tem é almoço- difícil, eu não entendo tem até almoço a de paciente. graça. A Não tem almoço de paciente, graça. ela fica sendo bombardeada com isso, ela tá sensível, às vezes ela acaba se Não, e se desses deixando levar. cursos de aumentar a mundo quer uma fertilidade, eu solução. alimento no Instagram. Quando começa, o comprimido, não sei o quê. São as coisas absurdas. Eles jogam uns números absurdos. A fertilização, a gente põe embrião euploide, embrião normal, lindo, num útero lindo, preparado, e algumas vezes não alcança a gravidez. Como que, a vitamina vai sabe? conseguir, Como né? que uma vitamina, como que uma conduta assim, assado, dicas, enfim. A gente tá num Exato. momento difícil aí. Delicado, que as pessoas ficam muito vulneráveis, né? É o que você falou, tem uma demanda de buscar ajuda, né? E Eu vai acho que essa demanda pegando, de buscar tentando ajuda- pegar e pega Por qualquer isso, coisa. a gente tem feito cada vez mais acompanhamento multidisciplinar, né? Tipo, a nutricionista já entra E por isso que a gente tá junto aqui, e pra tal. informar também. É, Por isso que a gente essa é a tá- ideia do podcast também, né? Acho que a gente Filtrar a veio um pouco informação, dessa né? Porque a nossa conversa informação nossa. é ótima. Voltando lá aos pilares, eu acho que no final é isso, assim, é se alimentar bem, né? Ter hábitos saudáveis, dormir bem. Quem dorme bem Não no existe Brasil? isso. Quem dorme bem? Quem dorme bem, a gente fica apitando, o celular Mas apita, a luz tipo, piscando. Desliga o né? celular. Então é complicado. E acho que também manejar estresse, isso tudo são coisas fundamentais aí e que têm se tornado cada vez mais difíceis, mas eu acho que, né, são fáceis e não são fáceis de serem alcançadas, mas eu acho que elas ainda deveriam ser prioridade, apesar de tentarem tirar a gente desse caminho tão natural, digamos assim, que é, né, cuidar da saúde com o beabá mesmo, né? Enfim, até aqui a gente falou de estratégias, de técnicas para tentar resolver um problema que já está instalado. Tipo, mulher acima de 40 anos, a reserva ovariana diminuída, a questão da diminuição da qualidade dos óvulos e tudo mais. Mas o ideal é que a gente pudesse agir numa etapa antes, né? Evitar chegar nesse ponto. E aí que é profilático, a medicina preventiva. E aí é que entra a técnica de congelamento de óvulos, que hoje em dia, com a vitrificação, a gente teve uma mudança nos protocolos, né? Na técnica que se usa para fazer esse congelamento, essa preservação. Então, com a técnica de vitrificação, hoje a gente tem resultados muito bons em relação ao congelamento de óvulos. E é uma ferramenta super importante e que, ainda bem, está sendo cada vez mais difundida e mais usada, justamente por causa dessa mudança. Mulheres engravidando mais tarde e se programando para manter óvulos congelados com a qualidade que daquela idade onde elas fizeram o procedimento para tentar uma gestação no futuro. Congelamento lento, a nossa taxa de sobrevida desses ovos era de 60% e 65%, numa clínica boa. Com congelamento, a vitrificação, como você disse, nossa taxa fica entre 95% e 98%. Então, isso mudou um paradigma de repente. Né? E uma coisa que é importante também a gente lembrar é que acho que nós, né, Fê, somos a geração que estamos, entre aspas, pagando o pato, né? Nós, de 40 anos aí, essa leva. Porque a técnica de vitrificação, ela deixou de ser experimental em 2012. Então, não é que, nossa, os maias vitrificavam óvulos, né? E aí a mulherada não se tocou construíram ainda. pirâmides lá no Egito. E aí a gente já acordou agora que tem que congelar óvulo. Poxa, 2012. Então, até 2012, já se falava, já se fazia, mas a sobrevida desses óvulos era péssima. Então, assim, de 2012, que foi ontem, que
que melhorou a técnica e hoje, né, os óvulos sobrevivem com cerca de 90% de chance, né, de serem depois fecundados e tal. Então, assim, é uma revolução muito recente, e essa nossa leva aí de mulheres é a que, né, não tinha informação lá atrás da necessidade de fazer um planejamento reprodutivo, e a gente ainda está correndo atrás do rabo, e eu acho que o objetivo é que as próximas gerações, eu me perco nas gerações, a gente é millennial? Nós somos millennials. Z, sei lá, o Z, alfa, beta, Que sei lá isso? quais as gerações aí que tem, mas Imagina. eu Os acho que meninos são X. Eu não sei o que eu sou. Acho que nem tinha Talvez isso na minha baby época. boomers. Baby boomers. É mais ou menos isso. Mas eu acho que essa ideia, né? Acho que é pra a gente que atende as pacientes mais velhas. Quando a gente conversa com elas, o que a gente sente mais é o arrependimento. O arrependimento de não ter feito um congelamento, o arrependimento de não ter sido... que eu falo, a ideia de ser a doadora dela mesma, né? A Sim. paciente congelar com 25, com 30 anos... Ela vai doar para caso ela mesma aos precise, 40. caso ela não consiga uma gestação antes, ela consegue ser doadora dela mesma. Ela preservou aquele potencial lá atrás, quando ela era jovem, que estava tudo bem, com um potencial muito bom, para conseguir mais fácil lá na frente uma mas é fertilização. isso, eu acho que a gente também tem que tirar um pouco a carga de peso dessa nossa geração aí de mulheres, porque assim, essa informação ela é muito nova, então, além do sofrimento, do luto, do por que não pensei nisso antes, por que não me falaram isso antes, por que eu não congelei. Até pelo ginecologista geral, que não já sabia. tava nem quer dizer, informada. Ela não tinha obrigação, né? porque Aliás, assim, isso é um eram grande outros problema que a gente tem, né? O tempos cara e fala a assim, gente tá não linda, falava maravilhosa, tá disso. por fora. Mas o seu óvulo tem 42, tem 43. Então, e ela fica nós Mas somos da você sabe que uma geração vez que eu fui estamos enxugando eu fui gelo. convidado para dar uma aula de preservação de fertilidade, né? Para um grupo de oncologistas. E eu cheguei, preparei a aula e tal. E acabei mostrando aquele gráfico de taxa de sucesso ao longo dos anos. E de repente você começa a perceber um burburinho assim na plateia de médicos, né? E aí o pessoal, principalmente as mulheres se incomodando com tava todo mundo com 38 e 39 e ninguém tinha filho ainda. Você vê? Então, E não tinha óvulo congelado. Nem tinha congelado. então, às vezes, mesmo com conhecimento Na própria pós-graduação, médico, lá, é isso aí. A gente vê, mas a eu gente acho vê que- que essa ideia, essa informação A gente clara só e tem na presente, reprodução humana, só a reprodução imagina. assistida. Pra É. gente é muito natural, isso aí. mas não... Às vezes pra o- gente né? de especialidade, acho que não, nem na né? gineco o geral, a ginecologista gente geral tem ele não noção. toca nesse assunto, né? É Porque esse difícil. universo da reprodução Nem humana o oncologista. ele é muito fechado, né? É um universo que as pessoas, hoje em dia, estão tendo cada vez mais acesso. Acho que a ideia do nosso podcast e outros conteúdos que a gente vê na internet é para trazer essa informação Para para as difundir pessoas. isso. Ô, Edward, aproveitando um tópico importante sobre isso. Por que a gente precisa de tanto óvulo, congelar tanto óvulo? Essa é uma outra dificuldade, né? Quando a gente pensa no congelamento, ou mesmo em fazer a fertilização in vitro, a gente quer ter uma quantidade grande de óvulos. Por quê? Se é um óvulo para um espermatozoide... A Explica gente pra sabe. gente o funil. Existe na fertilização ou numa gestação espontânea, a gente tem um funil de seleção, né? Então a gente começa, a gente sempre fala, o número de folículos, nem todo folículo tem óvulo dentro, nem todo Fala óvulo. que é folículo para o pessoal. O folículo é aquela bolinha que a gente vê no ovário, que a gente vê no ultrassom, uma bolinha que a gente consegue medir, que a gente consegue avaliar. Quando a gente olha, faz o ultrassom, fala, nossa, que ovário bonito. Que a paciente fala, o que vocês estão vendo, ovário bonito, né? Que não consegue nem ver aquela imagem chuviscada do ultrassom. Mas o número de bolinhas no ovário mostra a reserva de ovário, que são os folículos antrais, que é o antro, que é aquela bolinha de líquido. Dentro dessa bolinha é que o óvulo está sendo desenvolvido. Um óvulo para cada folículo. Nem todo folículo tem óvulo dentro, então a gente tem um funil de seleção. Nem todo folículo vai crescer com remédio, Nem né? todo folículo vai crescer. Começa daí. Porque às vezes não está saudável, nem todo óvulo vira embrião, nem todo embrião se desenvolve, nem todo embrião vai estar saudável, nem todo embrião saudável dá gravidez. Então esse é o funil E da nem filha que toda vai estreitando. gravidez é um bebê no colo, Então, né? quanto mais a Pra gente vê resultados de publicações, que o número de óvulos que a paciente produz numa estimulação é o que está relacionado com a taxa de sucesso. É o chegar no... passar pelo funil, né? Passar Óvulos pelas peneiras. Tem outro... Óvulos maduros, isso aí. Mostra pra gente aí a tabela que fala quantos óvulos são necessários pra gente chegar lá no embrião de fato euploide, que é o bonzão lá pra taxa boa de implantação. Edward. A gente vê que na primeira coluna, a gente tem com menos de 35 anos, a paciente de 6 óvulos a gente consegue chegar no embrião euploide. Com 39, a gente precisa de 10. Já com 42, a gente vai precisar de 16.
16 óvulos para 16 conseguir óvulos um pra embrião chegar um embrião euploide, quer saudável, dizer, então. por conta desse funil, né? Por exemplo, lá aos 42, 16 óvulos para ter mais ou menos 13 maduros. Fora o que a Natália 10 falou também, que essa fertilizados. paciente com mais de 40 responde menos. Sim, às vezes então ela para tem ter que fazer 16 2, 3 óvulos pra você tem chegar que nesses fazer... 16. Exato. Então, Quanto a mais gente é isso aí. idade, menos... Folículos menor a e reserva menos ovariana, óvulos. menos folículos, é a época que você mais Exato. precisa de óvulos e isso dificulta. E quando a gente congela óvulo, a gente tem que explicar isso para o paciente. Que não é uma garantia de sucesso lá na Exato. frente, justamente porque a gente não sabe como vai ser esse funil, esse aproveitamento, quando de fato a gente for usar, se Quando for a usar, gente, né? a gente tem algumas etapas, né? O óvulo é a primeira etapa. A gente tem poucas... A gente vai avaliar a zona pelúcida, você vai avaliar... Não, zona pelúcida não. A membrana, você vai... A granulação do óvulo, mas é muito pouco. Hoje tem o Violet, né? Que com uma foto ele consegue avaliar essa qualidade, mas ainda é muito pouco. Explica o embrião, um pouquinho o que é o Violet para as pessoas, acho que é legal. O Violet é uma foto do embrião que por inteligência um software artificial... de inteligência artificial. Isso, que vai avaliar essa foto desse óvulo, né? E vai dizer a qualidade dele. Predizer né? a possibilidade de formação de um bom embrião e, portanto, uma gestação. É bem né? ainda inicial, né? Ainda estão acertando, é uma coisa que Acho que seria bem tudo de promissora. inteligência artificial, a gente tem tido Vai precisar alimentar mais essa... para E conseguir ter depois que a gente tem um embrião, a gente tem 26 coisas que a gente avalia no embrião para dizer se ele é bom ou ruim. A gente tem um embrioscope que ele, por inteligência artificial, ele avalia e dá um score para esse embrião. E depois tem a questão genética. Mas a gente tem muito mais coisa para avaliar num embrião do que num óvulo, né? O óvulo é aquela foto, o Violet é isso, né? O embrioscope é uma estufa de cultivo que a gente vai fotografando o embrião a cada 10 minutos. E isso você consegue compor um vídeo daquele processo do desenvolvimento. Então, vai trazendo mais informações do que a gente tinha antes, né? Então, a gente consegue ver mais etapas desse desenvolvimento. E a inteligência artificial vai ficando cada vez mais inteligente, que ela vai vendo mais embrião, informações, vai a gente aprendendo, acha vai que no aprendendo. futuro essa avaliação do embrião vai predizer também a taxa de genética normal ou alterada, né? Então, isso é uma coisa que está uma crescente, porque cada vez mais essa inteligência artificial ela vai se alimentando com mais fotos de embriões e com isso né? mais informação e aí, como tudo... Vai trazendo mais ajuda para a gente conseguir escolher o embrião campeão, né? Acho que esse é um ponto, né? Quando a gente transfere o embrião, a gente ainda não tem certeza de que aquele embrião vai dar. Acho que todo mundo fala de fertilização, pensa em gêmeos, né? Mas o gêmeos é um efeito colateral porque a gente ainda não consegue escolher o embrião que vai dar. Quanto mais aprimorada a técnica, exato. né? Menor o risco O dia de que a gente gemelar, souber, na vamos verdade. transferir um só, né? Lógico. Todo mundo fala para Já mim... é tendência. não, mas sempre dá gêmeos, né? Eu falei, não. Dá gêmeos por quê? Quando a paciente grávida de gêmeos, o pessoal fica martelando. Foi tratamento. Uma amiga sua te liga e fala que tá grávida, você pergunta se foi tratamento? Fala, não. Então, agora se for gêmeos, você pergunta, claro. Então, é por isso que todo mundo acha que dá gêmeos em todo tratamento de reprodução humana assistida, mas de 10 amigas suas, de repente 7 fizeram um tratamento e você não sabe e não perguntou. E o nosso objetivo é sempre gestação única porque a chance de ter um bebê no colo é maior, né? E eu brinco também, aquelas coisas... Né, bizonhas que a gente vê por aí, quíntuplos, quádruplos, tal, isso daí, em geral, não é fertilização, né? É quem tomou indutor da ovulação, sem nenhum controle de ultrassom, e aí engravida, e fora que também, extremos de idade, né? Mulheres adolescentes e mulheres mais velhas também, elas têm mais chance de ovular de mais de um óvulo espontaneamente, mas nosso objetivo é sempre um bebê. E lembrar também que no Brasil, quando a gente paga a conta da fertilização, como, né, acontece aqui, também, algumas vezes a gente opta por transferir mais de um embrião, não porque a gente está... a gente está buscando uma gestação gemelar, mas é para também diminuir um pouco o custo para o casal, né? Porque a transferência de um embrião único, ela é o mais recomendado, mas quando você transfere até 2 embriões, você aumenta um pouco mais a chance de um embrião implantar. Então, ainda quando a gente transfere 2, a gente quer que um só implante, e acho que essa questão de custo também, que é inegável, então
A gente fica aí... Aceitando o risco de 30% dessas gestações, quando você transfere 2, são gemelares. Sabe, a gente já não transfere mais do que 2 há muitos anos, né? Isso aí já é ponto pacífico desse risco de gestação de 3 gemelares. Só eles 2 transferiram. A gente já transferiu também. Sim. Esse lá começo, nos primórdios, né, lá, gente? Quando tudo era mato, a gente transferia. A gente chegou e teve que capinar. Mas brincadeira à parte, no passado, realmente, na fertilização in vitro, a gente transferia 3, 4 embriões, porque a gente transferia embriões de terceiro dia, que eram embriões que a gente tinha menor informação, que a gente, teste, que a gente não tinha quando eu teste. comecei, a taxa de gestação era de 15%, 18% e era boa. Nossa, putz, então a gente aumentava o número de embriões para aumentar a taxa de implantação e eventualmente eles todos implantavam, mas hoje, né, no máximo 2 e logo de cara 2 jamais, né? Eu lembrei de um negócio que eu vi de um paciente ontem. Foi todo ele querendo economizar, porque o negócio dele é uma alteração genética, ele teve um filho que durou 11 anos e faleceu por causa de uma alteração genética, ele precisa dessa avaliação genética, e a mãe ficou durante esses 11 anos cuidando dessa criança até ela falecer, e agora está 42, idade avançada, embrião alterado, aquela história de sempre, né? E ele querendo baratear, não, mas se fosse um outro laboratório, né? Eu falei assim, olha, não tem almoço de graça. Você vai num outro laboratório mais barato, tudo bem, mas você talvez não tenha a chance, na nossa lá, até 37 anos, 65% de chance, transferindo 2 embriões, você vai ter de 20, ou seja, você pagou 1.000, 2.000 a menos, mas você tem uma taxa de gravidez 3 vezes menor. Então, o meio de cultivo pode não ser o melhor, o micromanipulador não ser o melhor, a incubadora não ser a melhor, o controle de qualidade não ser a melhor, não pode não ser a melhor embriologista, e isso faz, essa taxa de gestação é um composto de coisas que vão somando, né? Então, você melhora o meio de cultivo, você aumenta 5%. Você melhora a técnica da embriologista, você aumenta outros 3%. Estou falando assim, em modo aleatório, né? Você compra uma incubadora melhor, com uma embrioscope, você aumenta mais um tanto por cento. Você põe um fluxo laminar, uma classe 100, um coisa do laboratório, do ar do laboratório, e aí você vai compor com todos esses itens a taxa de 65%. Não é assim, minha taxa é essa. Não, é por toda essa somatória que você vai ter uma taxa, né? Então, tem coisa que não vale a pena economizar, né? Não, e é igual isso aí para comer num restaurante premiado do Michelin. Então, assim, os ingredientes vão ser melhores, né? Então, o sabor no final, né? Assim, não vai dar para comparar. Então, cada detalhe do processo é fundamental para o resultado. É tudo tão né? precioso. São vários detalhes, né? Controle de temperatura, controle de ar, controle de meio de cultivo, controle de pH, de luz, menos incidência, menos manipulação, temperatura, tudo cuidadosamente. Tudo conta. Cuidadosamente pensado e controlado para... Uma coisa que o pessoal talvez não conheça, existe classe 100, classe 1000, classe 10.000. O que é isso? Classe 100 é quando você tem menos de 100 partículas de suspensão no ar do laboratório. Classe 1000 é quando você tem menos de 1.000 partículas. Classe 10.000 é quando tem menos de 10.000 partículas por metro cúbico, né? Ou seja, essas partículas podem contaminar o embrião e podem comprometer sua taxa de gravidez. Então, quanto menos contaminação, melhor e maior taxa de gravidez. Só que custa. Tudo custa. Ô, Nath... E tudo em dólar, né? Tudo custa e não é pouco. E essas pacientes que, enfim, não congelaram óvulo, já estão com mais de 40, tiveram dificuldade, já fizeram vários ciclos, ainda tem alguma solução para elas? Elas não conseguiram engravidar com seus óvulos, nem congelados, nem atuais. Sempre tem. A gente tem a ovodoação, que eu acho que uma oportunidade aí maravilhosa de pegar óvulos de uma doadora, de uma mulher jovem com menos de 35 anos, fertilizar com os espermatozoides do parceiro, da parceria e transferir... Hoje já pode ser parente até 4º grau. E transferir para dentro do útero daquela mulher e aí as chances de gravidez dela se assemelham às chances da idade do óvulo. Então, a gente vai ter, né, a maior chance de gravidez aí. Então, é uma opção que
geralmente é muito difícil tomar essa decisão. Acho que é uma, né, a gente começa quando a gente vê falhas repetidas de tratamentos ou insucesso em chegar no embrião bom aí para transferência. Eu acho que é sempre muito delicado essa tomada de decisão, esse novo rumo aí, mas é uma ferramenta maravilhosa porque é a maior chance aí de ter o bebê em casa, no seu colo. Todos os pacientes que procuraram esse caminho que você viu que se arrependeu? Não, nenhuma. Eu brinco que elas esquecem e também tem toda a questão... É muito legal que tem mulheres que fazem isso para ajudar mesmo, né? Acho que as mulheres que participam desse processo, é um ato de são amor, doadoras, elas são pessoas muito legais que elas eu acho que normalmente quem em... passou pelo tratamento e viu a dificuldade acaba se sensibilizando. E eu acho até curioso, não sei você, quando eu comecei na reprodução, eu falava, meu, jamais doaria meus óvulos. Eu mudei completamente. Hoje eu não posso dar porque ninguém vai querer meus óvulos de senhora. Mas hoje eu doaria os óvulos. Então, assim, eu acho que ver alguém passando por um procedimento, pelas tentativas, ou quando o marido tem algum problema, então tem vasectomia, enfim. Então, essas mulheres, elas, né, doam os óvulos excedentes e ainda no Brasil a gente, por justamente não ter essa cultura. Né? A gente não tem essa cultura e a doação ela tem que ser voluntária, né? Sim. Em alguns países fora você pode receber um benefício, enfim, né, em dinheiro e tal, para doar. Então, assim, tem uma oferta maior, então a gente não tem ainda muitos óvulos aqui, mas a ovodoação eu acho que é o último estágio aí para concretizar o sonho da maternidade. Quando você está pensando na formar a família, você tem que pensar em saúde, né? E acho que é nessa hora que a pessoa começa, quando a gente vem com a proposta, como a Nath falou, é super delicado, super difícil receber essa proposta, mas... Se você pensar em saúde, que você vai ter um filho, você está pensando na saúde, né? Quando a gente faz o estudo do embrião, a gente está pensando na saúde da criança que está por vir. Acho que isso é uma parte importante. E uma outra coisa legal, acho que para a pessoa que quer ser doadora, que tem interesse em ser doadora, para entender que o processo da estimulação, a gente consegue, como a Natália falou, a gente não deixa os óvulos daquele mês que eles iam morrer no ovário, a gente não deixa eles morrerem, a gente vai dar o remédio para eles produzirem. Para otimizar. Vai antecipar uma menopausa, né? Para eles não atrofiarem, a gente não vai antecipar a menopausa. A gente vai conseguir daquele mês. Aqueles óvulos, que se a gente não tirar, eles vão morrer no ovário daquele mês. Né? Acho que ela não tem um prejuízo para ela, né? Isso é legal. Bom, pessoal, queria agradecer quem ficou aqui até o final. Vou dar uma de blogueira agora. Curtam, compartilhem, ativem o sininho. Manda para quem vocês puderem. Só para não ficarem só os nossos pais vendo o nosso podcast. A gente pretende gravar outros episódios. Também a gente aceita sugestões de temas. E o objetivo aqui é que a gente consiga ter essa conversa informal, descontraída, tirar dúvidas e atingir aí o maior número de pessoas que tenham interesse no assunto da reprodução humana. Obrigado pela oportunidade de poder ajudar vocês. Espero que todo mundo tenha compreendido tudo e a gente vem com mais novidades aí no futuro. Obrigado por terem ficado até o final, também aqui com a gente. E se vocês tiverem algumas sugestões de algum tema que seja relevante, que seja importante para vocês, não se esqueçam de mandar mensagem para a gente, que a gente vai fazer com todo prazer. Super obrigada a todos. Acho que é isso, né? Eu acho que o nosso papel aqui é trazer, né, informação. Eu acho que todo mundo já tem bastante acesso, mas é tentar também ajudar, né, quem está nessa jornada aí a filtrar melhor as informações. Então a gente fica super disponível para tirar dúvidas, para novos temas, e a gente espera, né, falar ainda de temas espinhosos e tirar tirar um pouco essas crenças todas em torno da reprodução humana, porque hoje ainda são muito mais dúvidas do que respostas. Então a gente tem que duvidar de todas as certezas que a gente vê por aí. Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!